Desde o momento em que Griffith afundou na escuridão, ele deixou de ser humano. Naquele vazio absoluto, ele encontrou algo que chamava a si mesmo de Deus, ou melhor, a ideia do mal. Ali, diante do nada eterno, ele recebeu duas escolhas: voltar e morrer como um homem quebrado, ou ascender e renascer como o rei dos demônios. Griffith não hesitou. Naquele instante, o sonho acabou. O herói morreu, e algo muito pior nasceu. Porque agora, ele não era mais Griffith, ele era Fento. Desde que Griffith mergulhou na escuridão e encontrou aquilo que se dizia Deus, a ideia do mal, ele compreendeu algo aterrador. Seu destino inteiro havia sido moldado para aquele momento. Toda dor, toda queda, todo sofrimento, tudo conduzia àquele ponto. Diante dele, duas escolhas existiam: voltar e morrer como um homem quebrado, ou ascender e se tornar o quinto membro da mão de Deus. Griffith escolheu. Naquele instante, o falcão perdeu suas asas humanas, e nasceu Fento, o demônio de asas negras. A cena corta. Gantz avançava contra os monstros. Sua fúria berserker dilacerava criaturas impossíveis, mesmo cercado por um mar infinito de demônios. Ele caía no abismo, levantava, sua espada perdia o fio. Ele continuava. Nada era suficiente para pará-lo. Mas então, ele percebeu. O chão não era apenas carne. Era gente. Corpos destroçados. Rostos conhecidos. O bando do falcão, esmagado naquela dimensão maldita. A fúria deu lugar ao pânico. Judou, Pippin, Corcus, Casca. Onde estavam? Então, alguém o chamou. Capitão. Era Gaston. Gantz correu até ele, desesperado. Você tá bem? Onde estão os outros? Gaston cuspia sangue, tremendo. Não sei. Todos caíram tentando fugir desse pesadelo. A gente é fraco, né? Capitão, isso nem parece real. Parece o sonho de outra pessoa. Ele tentou sorrir. Lembra daquele dia contra o Zod? De novo estamos lidando com algo além do humano. Ele tossiu mais sangue. O bando do falcão, no fim das contas, nunca fomos nada demais. Mas o Griffith, ele era diferente. Parecia um herói de conto de fadas. Eu entrei no bando só pra ver um desses de perto. Enquanto ele falava, sua cabeça começou a inchar. Seus olhos saltaram. Sua boca se abriu num grito mudo. E então, explodiu. De dentro de seu corpo, uma criatura rastejou pela lama de sangue. Gantz rugiu, pegou uma espada e atravessou o demônio sem hesitar. Seu peito subia e descia, tomado de horror. Então, ele viu Pippin. Ele correu até o amigo, aliviado, até perceber algo errado. O corpo do gigante estava aberto pelas costas. O olhar de Gantz congelou. Seu amigo já estava morto. De repente, algo atravessou Pippin e o cortou ao meio. Um apóstolo se ergueu, avançando com a boca escancarada. Gantz rolou na lama de sangue, se levantou e contra-atacou. Mas quando percebeu, estava cercado. Centenas de bestas. E nos braços delas, estavam os restos de seus companheiros, amigos, pessoas queridas, sendo carregadas como alimento. Um banquete de morte. A fúria voltou com tudo. Vocês vão voltar pro inferno. Ele avançou, mas então, ele viu algo descendo dos céus. Era Casca, nua, inconsciente, suspensa nas garras de um demônio. O mundo de Gantz desabou. A fúria berserker explodiu. Ele avançou contra os monstros como uma fera enlouquecida. E os monstros avançaram de volta. Espadas cortavam carne. Garras rasgavam ossos. Gantz matava. Caía. Levantava. Nada importava além de alcançá-la. Mas então, ele foi atingido. Seu braço foi mordido. Seu corpo travado. Casca era arrastada para o centro daquele inferno. E naquele instante, a presença da mão de Deus tomou toda a dimensão. Void, Slime, Ubi, Conrad, os quatro observavam. E os apóstolos cessaram seus ataques. O quinto finalmente nasceu. O novo rei dos demônios está entre nós. Gantz ergueu o olhar e ouviu uma voz ecoando por toda a dimensão do mal. Para vocês quatro, ele é o novo predestinado. Coroaremos o escolhido com o nome de demônio. Este é Fento. As asas da escuridão, das trevas, uma silhueta se ergueu. Asas negras, forma impossível, presença esmagadora. Fento flutuava. Então, ele pousou naquele solo de sangue e caminhou até Gantz. O comandante dos falcões não entendia o que seu amigo havia se tornado, o que ele faria agora. Com poder sobre todas aquelas criaturas, Fento abriu um dos braços. Casca foi colocada ao seu lado. E então, ele tocou seu corpo. Gantz rugiu e tentou avançar. Mas os dentes de um demônio esmagaram seu braço. O osso colapsou. O sangue explodiu. Mas sua dor maior
Ou não era física, era tristeza, era ódio, era incompreensão. Por quê? Ele tentava entender. Por que Griffith? Por que Casca? Por que aquilo? Então, Fento mostrou exatamente o que pretendia. O horror começou. Casca era violentada diante de seus olhos. Gantz gritava. Por que isso estava acontecendo? O bando sempre viveu por Griffith, sempre acreditou nele. Então, porque ele cometia aquela monstruosidade, num acesso de fúria, Gantz cravou sua espada nos dentes do demônio, mas ela se partiu no impacto. Mesmo assim, ele não parou. Ergueu a lâmina quebrada e a cravou no próprio braço. A primeira estocada perfurou. Ele ergueu de novo, ignorou a dor e cortou seu próprio braço fora. Sangue jorrou, mas Gantz avançou, um berserker mutilado, correndo direto para o inferno. Mas quando chegou perto, Fento apenas o encarou. Os demônios o agarraram, o jogaram no chão. Slan observava aquilo com deleite. Que coisa linda! Amor, ódio, prazer, agonia, vida e morte, tudo misturado numa única ação. Isso é ser humano, isso é o mal. Enquanto a brutalidade continuava, Griffith não tirava os olhos de Gantz. Os dois se encaravam, antigo amigo, e agora, algo irreconhecível. Gantz começou a se erguer das garras dos demônios. Lágrimas desciam por seu rosto, até que uma garra surgiu diante de seu olho e perfurou. O sangue escorreu. Sua visão daquele olho se perdeu, mas mesmo assim, ele não piscou. Ele fez questão de guardar aquele momento para sempre. Finalmente, Fento terminou. Casca foi jogada no chão. O grito de Gantz rasgou o eclipse. E então, o céu rachou. Os 4 reis demônios olharam para cima. E de lá, desceu Skull Knight. Ele atravessou a dimensão do mal como um meteoro. Olhou para Void. Ergueu sua espada. E atacou. Void abriu uma fenda dimensional, devolvendo o golpe. Skull Knight bloqueou com seu escudo. E então, ele desceu pela mão de Deus. Num piscar de olhos, todos os apóstolos em seu caminho foram partidos como nada. Ele avançou direto para Fento. Fento ergueu a mão, fechou os dedos. Os demônios explodiram em massa, mas Skull Knight atravessou sem dificuldade. O falcão de asas negras olhou para sua própria mão e compreendeu o alcance de seu novo poder. Skull Knight saltou com seu cavalo, e Fento ergueu a mão novamente. Mas então, ele percebeu. Gantz estava sendo levado. O cavaleiro caveira escapou daquela dimensão. Fento abaixou o braço. Os 4 reis observaram o quinto. O Bic sorriu. Que coisa espetacular! Não esperava por isso. Na fusão do tempo, o inesperado realmente pode acontecer. Admito, isso é raro. Slan respondeu. É impossível prever tudo. Afinal, não somos Deus. Esse é o caminho que o destino preparou. Void permaneceu em silêncio. Slan continuou. Mas o salto de um peixe não muda o fluxo de um rio. O tempo voltou a correr. O quinto nasceu. Então preparem-se. A era da escuridão começou. O mal reinará sobre o bem. A ilusão sobreporá a realidade. O medo dominará a esperança. O ódio esmagará o amor. Os mortos reinarão sobre os vivos, assim como a sombra da lua cobre a luz do sol. No futuro, este momento será chamado de a Era da Escuridão. Naquela noite, o herói morreu, o sonho foi profanado, o amor foi esmagado, e no lugar de Griffith, nasceu algo que jamais poderia ser perdoado. Gantz perdeu seus amigos, perdeu seu braço, perdeu seu olho, mas acima de tudo, perdeu o homem em quem mais acreditava. E daquele instante em diante, não existiam mais sonhos, só vingança, só ódio, só guerra, porque naquele eclipse, não nasceu apenas um demônio, nasceu o maior inimigo da vida de Gantz.